canal do Trades. Mais de um ano que eu não fazia essa chamada aqui com vocês, inclusive estou até meio tímido, mas conforme prometido, em 2025 minha meta, uma das minhas principais metas é me tornar consistente na produção de conteúdo para vocês aqui no canal. Além dos 2 contatos ao vivo que eu já tenho feito desde o ano passado, desde o ano retrasado, nas terças e nas quintas, a partir das 6 horas da manhã, buscando negociar, buscando achar oportunidades ao vivo com vocês no mercado cambial, ou seja, mercado Forex, beleza? E conforme o nosso último contato, que os próprios telespectadores escolheram, né, o primeiro tema do vídeo sobre K-Level, a gente vai estar contextualizando sobre esse tema aqui hoje, beleza? Então já não esqueçam, deixa o like de vocês, se possível compartilhar, comentar, vai ajudar muito na entrega do nosso conteúdo e motivar a gente a trazer cada vez mais conteúdos para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ganhar tempo. Vai, o que seria uma K-Level? Né? K-Level não é nada mais nada menos do que um nível-chave do preço, rapaziada. Seria um ponto exato. Ao invés de eu falar que o preço, por exemplo, Bitcoin está negociando entre o range dos 100 mil dólares até os 110 mil dólares. Isso seria um range de negociação. Um nível-chave seria um ponto exato. Sei lá, Bitcoin está negociando no preço de 101.500. Seria um ponto-chave. Isso contando os centavos. Beleza? Isso seria ali um ponto de inflexão no qual a gente consegue apregoar mais pontualidade na nossa execução, seja para day trade ou swing trade. Obviamente que para quem executa day trade, acaba se tornando muito mais funcional esse tipo de informação, ok? Então vamos descobrir aqui quais são os níveis que a gente deve dar mais relevância. Então vamos lá. Primeiro nível que vocês devem dar mais relevância. Topos e fundos, vamos escrever isso aqui, topos e fundos de candles anuais, ok? Mas vamos lá, aqui tem uma pegadinha. A gente tem 2 conceitos de candle anual. A gente tem o anual fixo, né? Vamos ilustrar isso aqui bem bonitinho para ficar bem didático. A gente teria ali um anual fixo, que seria um anual. O que seria um anual fixo, Wagner? Aquele ano que já finalizou o seu período de contratos, por exemplo, 2020, 21, 22, 23, 24, ou seja, a gente tem ali a informação da abertura, da mínima, da máxima e do respectivo fechamento deste período de tempo, que representa o quê? Um período de um ano, ok? Imagine que essas ilustrações aqui representam um ano. Então, o anual fixo, vamos colocar assim esse termo, seria um ano já fechado, né? Um período que já foi concluído. Então, o que nós teríamos aqui? A informação da sua mínima, eu só mudei a cor disso aqui, tá muito feio. E a informação da sua máxima, que é literalmente o que nós queremos. Aí vocês vão colocar aqui o ano, né? É interessante que a gente trabalhe de forma organizada. Ano XX tal, né? Ano XX tal, ok? Aqui, muito possivelmente, que é alinhado com outros conceitos, por exemplo, Fair Value Gap, blocos de ordens, BPRs, né? Enfim, alinhados com outros conceitos, né? Outras matrizes, vai se tornar estupidamente muito pontual o que seja correlacionado com esse tipo de informação. Pois, por exemplo, vamos supor que nós tivemos aqui o preço dropando topos e fundos cada vez mais baixos, ou seja, aquele movimento descendente. E no meio desse movimento baixista, foi, né, criado aqui dentro desse range de negociação um desbalanço do preço, ou seja, um Fair Value Gap, né, bastante conhecido dentro esse universo do ICT. E dentro desse range do nosso Fair Value Gap, tá passando aqui, ó, a máxima desse ano X tal. Vamos colocar um número nesse ano, só para não ficar desconhecido, vamos botar aqui, que está passando a máxima de 2022. Então, se eu sei que o flow é baixista, ou seja, o flow é bearish,
automaticamente o que eu vou estar priorizando, rapaziada? Negociações de vendas. Então se eu tenho aqui um Fair Value Gap, que eu sei que já tende por natureza a ser uma boa trava de preço, principalmente para negociar a favor do flow, onde dentro desse range desse Fair Value Gap tem a máxima de um anual passando, automaticamente aumenta a veracidade desse range desbalanceado. Então a probabilidade é que quando o preço for retrair, realizar aquele rally de alta, ele tende a travar aqui no nosso range desbalanceado, rebalanceando o mesmo, consequentemente aproveitando essa key level, representando ali a máxima de 2022, né, aqui de acordo com o nosso exemplo hipotético, e consequentemente retornando ao flow, tá bom? Aumentando a veracidade do range, aumentando ali a força do nosso price action. E segue a dica, quanto maior for o time frame dessas keys, desse nível de key, de nível chave, mais tende a ser a relevância no intraday, tá bom? Principalmente ali em períodos, por exemplo, essa informação eu peguei aqui do topo anual de 2022 e eu tenho esse Fair Value Gap, vamos deixar esse exemplo aqui o mais próximo da realidade possível. Eu tenho esse desbalanço no time frame de 4 horas. Eu tenho esse desbalanço no time frame de 4 horas. Automaticamente eu estou executando meu trade aqui, sei lá, no 15 minutos. Ou seja, estupidamente muito pontual. Você vai aumentar a assertividade dos seus trades de uma forma muito exponencial. Podem catalogar e depois mandar o feedback aqui nos comentários desse vídeo para vocês verem a veracidade dessa informação, ok? Então essa seria a nossa key level de um ano fechado. Só que existem movimentos em aberto, como por exemplo, a gente está no período no ano de 2025. 2025 já foi concluído? Não, ou seja, a gente tem atualmente uma mínima de 2025 e uma máxima de 2025, né? Vamos botar aqui, ó, 2025. Só que o que acontece? 2025 acabou? Não, ou seja, está em andamento. Então, os níveis de topo e fundo de 2025 se tornam níveis líquidos, ou seja, se tornam alvos de liquidez. Então, dependente do contexto que o preço vem apresentar para a gente pode utilizar esses níveis como alvo para as nossas negociações. Por exemplo, o flow é altista, eu consegui comprar numa retração do preço e acredito que agora ele vai renovar o topo do ano por conta da narrativa, sei lá, por conta da narrativa macroeconômica. Você está literalmente seguindo ali um contexto bem lógico, alinhando macroeconomia ou qualquer outro tipo de fundamento com o seu price action, tá bom? Então, essa é a diferença entre um anual fixo e um anual móvel. O anual fixo seria um ano que já finalizou ali seu período de contratos, e o anual móvel seria um período do qual ainda está em aberto, ok? Então, topos e fundos anuais são considerados key levels. Outro tipo de key level, rapaziada, topos e fundos de candles trimestrais. Ok? Trimestrais. Seguindo a mesma lógica, tanto fixo quanto anual, não muda absolutamente nada aqui do que a gente acabou de exemplificar através do período de tempo anual. Então não precisa a gente repetir o exemplo, tá bom? A gente vai pegar ali topos e fundos de trimestres, tanto em aberto quanto já fechados, que estão próximo do preço de referência e que entrem em confluência com outros tipos de insights, algum tipo de matriz, seja conceitos do SMC, seja conceitos do ICT, seja até conceitos de Elliott ou médias móveis, não importa. Se alinhou, por exemplo, vamos pegar aqui um conceito bem clássico para a galera ver o quão é funcional esse tipo de informação. Vamos supor que eu estou aqui no flow baixista e eu tenho esse desbalanço. E dentro desse desbalanço eu tenho aqui uma média de período, sei lá, 200 passando aqui. Em cima dessa minha média de período, e logo abaixo dessa minha média de período 200, eu tenho a minha key level do topo trimestral ali do último trimestre. Exemplo.
Durante a retração do preço, muito provavelmente que vai entrar em confluência só a média móvel, o Fair Value Gap, o topo anual ou trimestral, tá bom? Então vocês podem ver que esse tipo de informação casa com qualquer tipo de setup, tá bom? É literalmente a gente está desmembrando aqui a nata do Price Action raiz. Esse aqui é o verdadeiro Price Action, tá bom? É quando a gente dá relevância para informações de períodos de tempo de altíssima relevância, ok? Então vamos lá. Topos e fundos anuais, topos e fundos trimestrais. Lembrando, anual e trimestral tem essas duas variações, o fixo e o móvel. O móvel a gente normalmente vai utilizar seus níveis como líquidos, seus níveis de topos e fundos como alvos líquidos, e os que já foram concluídos a gente vai utilizar como trava de preço, como ponto de inflexão. Lembrando, é inteligente que a gente sempre alinhe informações e nunca negocie de forma nua e crua. Eu tenho aqui um topo anual, vou vendê-lo, vou comprá-lo. Não, não façam isso. Tentem sempre buscar o máximo de confluências para que vocês consigam apregoar o máximo de confiança nas negociações de vocês. Wagner, somente anual e trimestral? Existe mais algum outro que eu preciso dar destaque? Sim, tá? Topos e fundos mensais, aí nesse caso do mensal não entra o que está em aberto, ok? A gente só vai trabalhar com informações em abertos no trimestral e anual, ok? O mensal não, o mensal a gente vai trabalhar somente com mês fechado, tá bom? Além do mensal, a gente vai entrar com o semanal, rapaziadinha. O semanal, deixa eu só botar aqui organizadinho, né, para ficar bem didático. E o semanal, só que aí no semanal entra aqui um detalhe bem importante, tá? Bem importante. Eu só pego as últimas 3 semanas, ok? Obviamente que antes de finalizar essa aula eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês lá no gráfico, mas eu só pego as últimas 3 semanas, com exceção de quando? Quando a gente quando o preço de referência atual está dentro de um contexto no qual as últimas 3 semanas não me ajudam. Aí eu vou para um passado mais recente do preço, ok? Então isso seria que leve a gente pegar topos e fundos de períodos de tempo semanal, mensal, trimestral e anual e alinhar com demais insights, ok? Isso se torna extremamente funcional. Quando vocês forem executar, vocês vão ver o quão assertivo vocês vão se tornar, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos de contextos que surgiram recentemente. Por exemplo, recentemente eu e os membros da minha comunidade pegamos um super trade, tá bom? Pegamos um super trade que pagou muito, ó. Vou até compartilhar com vocês para vocês não acharem que eu estou mentindo. Olha aqui, ó. Isso aqui é a nossa belíssima comunidade. Deixa eu só conseguir o God. Ó. Cadê? Ó. Não é esse. Foi na Libra. Olha aqui, rapaziada. Estou comprando GBP USD a mercado. O stop no fundo desse atual candle de 4 horas. Critérios, CRT no 4 horas, SMT. Olha aqui, porque o que eu estou ensinando para vocês, eu utilizo. SMT, que é uma divergência. K-Level, olha aqui, ó, Lower de 2024, repique na VWAP e macroeconomia. Esses foram os contextos dos quais me fizeram comprar esse GBP e não somente comprar sozinho, mas compartilhar para os membros da minha comunidade Smart Money Lab. Olha aqui, ó, esse é o antes, para vocês verem que eu não estou mentindo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, que eu quero deixar o mais real possível para vocês do que o que eu ensino, eu executo. Olha aqui, ó, esse aqui é o antes e esse foi o depois, ó. E esse foi o depois. Pagou muito, pagou violentamente esse trade. A gente fechou literalmente no topaço dele quando ele veio interagir com a abertura desse mês de janeiro, tá bom? Enfim, para vocês verem o quanto é real esse tipo de informação. Então vamos fazer um breve recap aqui desse trade. O que nós tivemos? Um SMT, né, uma divergência. A gente pode trazer esse tipo de tema em outros vídeos. Um CRT também, né? Um CRT também, olha aqui, ó, um CRT também. E onde que foi rolar a manipulação de todo esse movimento? Em cima da mínima de 2024. Olha isso aqui, rapaziada. Que lindo, em cima da mínima de 2024. Então, eu só tinha uma única função aqui. Assumir o risco, que seria comprar, colocar meu stop no fundo abaixo da manipulação
e carregar até a abertura do mês, né? Trade excelente, compartilhar com os membros da comunidade, onde todo mundo surfou junto comigo, tá bom? Wagner, você falou que utiliza anual, trimestral, mensal e semanal. A semanal ficou um pouco complexa porque você falou que só utiliza as últimas 3 semanas. Mas por quê? Porque acaba que as últimas 3 semanas elas vão ter um impacto do flow, ou seja, a tendência. Então, por exemplo, se eu estou aqui negociando, se eu só percebi que a gente está seguindo um flow baixista, né, ou seja, um flow bearish, automaticamente, ó, essa semana veio, criou esses níveis chaves aqui. Poderíamos trabalhar com esses níveis e atualmente olha que o preço está trabalhando exatamente em cima deles, travar em cima deles, tá bom? Então, se o preço começar a retrair, muito provavelmente que a gente vai ter uma sobreposição da máxima da semana retrasada, que foi a segunda semana de janeiro, sobreposta pela mínima de 2024, onde juntando esses dois níveis chaves, a gente sabe que o preço vai ter uma certa dificuldade em estar retornando para esse movimento baixista, ou seja, aumentando a probabilidade dele vir, retrair e voltar a subir, ok? Então a gente vai utilizar esse tipo de informação através desse tipo de perspectiva, tá bom? Rapaziada, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer outra sugestão de vídeo, só deixar aí nos comentários que eu quero estar munindo vocês com muita informação de altíssima relevância. Tamo junto e até o próximo vídeo.